Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 786, que trata de povos degenerados. Vamos lá? 786. A história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Nesse caso, onde está o progresso? Quando tua casa ameaça desabar, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas, até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende também isto. Eras pobre e habitavas um casebre. Torna-te rico e o deixas para morar num palácio. Mais tarde, um pobre coitado, como eras antes, vem tomar teu lugar no casebre e fica muito contente, pois antes não tinha abrigo. Muito bem. Aprende que os espíritos que estão encarnados neste povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo de seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram seu lugar, que também deixarão um dia, quando chegar a vez deles. Então, aqui nós temos a explicação de que existe a evolução individual, cada espírito, conforme as suas obras, vai construindo o seu próprio futuro, e também há o progresso coletivo, quando muitos espíritos progridem em conjunto e aí a morada se transforma. Então, como as reencarnações elas vão se sucedendo, alguns espíritos conseguem evoluir individualmente e partem para outro plano, vão reencarnar em lugares melhores. Mas outros espíritos que ainda têm afinidade com aquele grau evolutivo encarnam naquele lugar. Por isso que ele dá o exemplo da troca de moradas. Quer dizer, tudo evolui de acordo com o livre-arbítrio e a vontade de cada ser. Quando coletivamente, com uma liderança e sempre com a misericórdia de Deus, essas lideranças surgem entre os povos para que eles possam evoluir, quando esse povo todo concorda e começa a praticar essa evolução, então aquele povo evolui como um todo, o mundo evolui como um todo. Um dia nós vivemos no mundo primitivo, a Terra já foi um mundo primitivo. Quando os espíritos evoluíram e recebendo os capelinos que vieram nos ensinar sobre as ciências e a tecnologia, nós nos preparamos, evoluímos para um mundo de provas e expiações. O mundo todo se transforma, porque a maioria dos seus habitantes assim o desejam. Então, não é que o povo vai ficar sempre estagnário ou degenerado, como diz a questão. Depende da evolução de cada um. Mas individualmente nós vamos galgando o nosso próprio caminho. Alguns espíritos, como ele disse, mudaram, saíram do casebre e foram morar no palácio. Outros ainda necessitam do casebre, então vão continuar ocupando aquele espaço até que, pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, ele evolua também. Quando todos ou a maioria atingirem um estágio evolutivo melhor, então o povo todo se transforma, o país se transforma, o planeta se transforma. 787. Não há raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Sim, mas todos os dias elas vão se aniquilando corporalmente. Essa relação do progresso, ela está intimamente relacionada com a lei de causa e efeito. Eu posso resistir ao progresso. Eu conheço o Evangelho, sei que ser humilde, misericordioso, que eu ser bondoso, são coisas que me farão evoluir, mas eu não quero. Eu quero continuar orgulhoso, potentato, querendo me impor sobre todas as outras pessoas. Então, à medida em que eu desejo isso, eu vou continuando nesse estágio. Mas, como a semeadura é livre, eu vou plantando sementes ruins. A colheita é obrigatória.
Com a colheita dessas sementes ruins é que eu começo a minha transformação. Então, apesar da resistência ao progresso, a lei de causa e efeito faz com que surjam condições, sempre pela misericórdia do Pai, para que esses povos se transformem também. Então, todo é um processo de evolução. Uns vão mais depressa, outros mais devagar. Por quê? O livre-arbítrio é sempre respeitado. 787A. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição como todas as outras, passando por várias experiências. Deus não deserda ninguém. Então é aquilo que eu disse. Pela lei de causa e efeito, nós vamos colhendo as consequências das nossas imperfeições e vamos nos melhorando. Eu passei por uma dor e eu não quero mais essa dor, então eu não vou realizar o ato que gera aquela dor. E isso faz com que eu evolua. Então, o destino de todos nós é a perfeição. Uns vão mais depressa, outros mais devagar. Outros vão em conjunto, todo um povo evolui por uma liderança muito forte, né? Outros não, vão sendo individuais. E a troca dos espíritos reencarnantes naquela região auxilia essa mudança, porque espíritos mais evoluídos reencarnam naquele povo para servir de exemplo, como acontece entre nós, né? A reencarnação do Chico Xavier, por exemplo, é um modelo para nós seguirmos de como praticar o Evangelho, como agir segundo os ensinamentos do Cristo, amando ao próximo como a si mesmo. E o Chico é um bom exemplo disso. Por isso ele se transforma num ícone, alguém que é admirado. E quando nós admiramos essas pessoas, vemos nelas comportamentos que nós precisamos adotar. E vamos lutando contra as nossas más tendências. É assim que nos tornamos bons espíritas, não é? Combatendo as nossas más tendências. Então, aquele povo que hoje está endurecido, que é atrasado, ignorante, ele vai recebendo orientações, vai tendo o convívio com outros espíritos mais evoluídos, missionários que reencarnam ali, para que aos poucos vão se transformando, além de conviver com as consequências das suas imperfeições. E isso também nos motiva a mudar, né? Nós não vamos querer ficar repetindo os erros e continuar sofrendo. 787b. Assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Tu mesmo foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Essa pergunta é interessante, né? Quer dizer que hoje nós somos civilizados, espíritos, acreditamos em Jesus, mas nem sempre foi assim. Nós fomos criados simples e ignorantes. Passamos por inúmeras experiências antes de chegarmos a esse estágio em que nos encontramos. E passaremos por muitas outras antes de chegarmos no estágio evolutivo da regeneração, da felicidade, que são as nossas metas, né? O nosso futuro. Então, todos nós passamos por todas as experiências. Deus não privilegia ninguém. Somos todos criados iguais e recebemos condições adequadas para que possamos evoluir. 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Esta verdade, que a história constata, não nos poderá levar a pensar que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos que só vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza se baseia apenas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota, como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, tanto para os povos como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Então, aquilo que nós estávamos dizendo, a evolução é individual, mas à medida em que todos vão sofrendo a influência do progresso,
eles vão também se transformando. E isso nos dá a esperança, o consolo de que todos chegaremos à perfeição. Olhando para trás, nós vemos impérios vultuosos, como o Império Romano, que dominou toda a Europa, o Oriente Médio, o Norte da África, e ruiu. Por quê? Valores que não condiziam com o progresso de todo o planeta. Então, ele serviu como um instrumento de intercâmbio, né? Porque Roma construiu ligações entre todos os povos que ele havia conquistado, e isso fez com que a mensagem do Cristo pudesse ser disseminada, né, de uma forma mais eficiente, além de trazer leis, né, o direito romano trouxe direitos, trouxe obrigações, a distinção do que é certo do que é errado. Isso também influenciou todos os povos, mas ele chegou no seu apogeu e na sua decrepitude pela ganância, pelo orgulho dos homens. Então, nós temos que levar isso em consideração. Todos temos a oportunidade de evoluir. A misericórdia do Pai vai nos dando as condições, de acordo com a nossa necessidade. Então, vivenciamos experiências com povos mais adiantados, reencarnamos em outros lugares onde a miséria é dominante para que aprendamos o caminho da humildade, e nós vamos aprendendo a valorizar as coisas do espírito. Isso que nos levará à evolução moral, que nos trará felicidade e paz. Então, esse encadeamento de coisas, de situações, de grandes potências que têm o seu apogeu, trazem benefícios para a humanidade, mas depois tem a decrepitude, porque atingido esses benefícios, elas não conseguiram manter a sua evolução, se deixaram dominar pelas paixões, né, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência. Então, inicia-se o processo de decrepitude para que outros venham em seu lugar. Aos poucos, todos nós vamos encontrar o caminho da perfeição. E nós temos que ter convicção disso, seja individualmente, seja em conjunto. O exemplo, o comportamento do bom espírita, do bom cristão, que faz a caridade, que demonstra a benevolência, a misericórdia, vai contaminando as pessoas que estão ao seu redor. Esse modelo de vida traz felicidade, e quando os outros veem nestas pessoas que conseguem praticar o cristianismo, essa paz interior, essa felicidade, eles têm o desejo de praticar também. E é dessa forma que todos evoluem de uma forma conjunta. Vamos parando por aqui. Na semana que vem, retomamos a partir da questão 789, que continua no mesmo assunto. Vamos à nossa prece? Amigo Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela oportunidade do aprendizado, sempre sob a orientação, a intuição dos vossos mensageiros que nos auxiliam nessa tarefa. Que aos poucos possamos compreender o potencial que temos em nossas mãos para construir uma vida feliz pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. E sempre pela misericórdia do Pai, que nos concede as oportunidades para realizar essas atividades. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.